Não existe uma receita de bolo que responda essa pergunta para todas as empresas. O mais importante dessa resposta é você ter sempre em mente, quando você está modelando, você casar o quanto você está expandindo a receita da empresa. Você tem que ter correspondente de quanto de custo ela vai ter, quanto de despesa ela vai ter para conseguir entregar aquele incremento de receita, e dependendo do business você tem que também ter investimento, né? Então assim, isso varia. Então assim, isso varia dependendo da empresa e dependendo do nível de disclosure que você tiver, do que a empresa divulga, você vai ter que fazer a receita o CAPEX como percentual da receita. Para alguns setores isso faz sentido. Você não precisa ter a granularidade, e modelar no detalhe. Se você olha que é uma empresa que tem um histórico longo e que tem trimestre a trimestre uma relação muito estável entre a receita e o CAPEX, não é crime você modelar o CAPEX como percentual da receita. Agora, dependendo do setor, faz sentido você abrir e detalhar o CAPEX e detalhar. Eu vou comprar tantas máquinas, tantos carros, tantos veículos, tantos aviões, e modelar o preço unitário de cada um desses. Então, assim, depende do tipo de empresa, do business, da natureza também, se o CAPEX ele é um CAPEX mais contínuo ou se ele é um CAPEX mais discreto. Por exemplo, no setor de celulose, você vai ter um CAPEX muito forte quando você estiver construindo uma planta nova, mas quando essa planta estiver operando, você vai ter uma diluição do custo, você vai ter esse CAPEX num período e depois o CAPEX tende a ser menor, o CAPEX de manutenção ao longo do tempo. E aí o caso extremo aí talvez seja quando você estiver modelando não uma empresa de capital aberto, mas uma empresa no qual você esteja fundando, por exemplo, você está montando um negócio novo, e aí você quer fazer a sua projeção de CAPEX, você consegue ser muito detalhista. Você sabe exatamente o que você vai precisar comprar, e você, quando estiver modelando a receita do teu negócio novo, você vai ter que atrelar isso de uma maneira provavelmente muito mais detalhada. A receita vai estar muito mais detalhada, exatamente o tipo de equipamento que você vai ter que comprar, o investimento que você fizer.